Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos nós vemos as histórias recebidas pela mediunidade de Chico Xavier do espírito Irmão X Humberto de Campos. Atualmente, já no nosso 5º ano de programa, nós estamos vendo juntos as histórias do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos o capítulo de hoje, vamos aos importantes avisos. O primeiro é sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá nós temos acesso em qualquer momento aos últimos programas que foram ao ar. Não apenas o do Escuta, que aí vem história, mas também os outros programas da grade da Rádio Rio de Janeiro. Então, é maravilhoso. Às vezes não estamos em casa, está tudo ali guardadinho para que possamos ouvir, e não apenas uma vez, 2 ou 3 ou quantas vezes quisermos, não é? Muito bem. Outra questão importante do site da Rádio Rio de Janeiro é que lá nós temos informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma ação dos ouvintes que apoiam a nossa rádio, que reconhecem e podem contribuir, reconhecem a importância, não é, da rádio e podem contribuir para a sua manutenção. Isto é muito importante porque nós sabemos que é assim que a rádio permanece no ar, através da ação conjunta de todos nós, né? Então, lá no site, nós temos acesso às informações sobre o Clube da Fraternidade, o que é e como podemos nos associar. Outra informação importante, nós temos um e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br. Então, podemos tirar dúvidas, fazer sugestões lá através do e-mail. Mas também o programa tem uma página no Facebook. Programa Escuta que aí vem história. Com uma maravilhosa novidade a partir deste 5º ano, já que ele ficou bastante tempo apenas com informações básicas. Mas agora, semanalmente, nós estamos postando o programa que foi ao ar na semana anterior ao que vai na rádio, certo? Então, o programa que nós vamos estar postando e postamos todas as quintas-feiras é o programa que foi ao ar no domingo último. E agora, então, podemos ter, além do áudio, também o vídeo na página do Facebook. Então, mais uma novidade trazida aí com o aniversário de 5 anos do nosso programa. Muito bem. A história de hoje é muitíssimo interessante. E são todas interessantes, não é? Mas cada vez que nós nos deparamos com a do dia, nós sempre achamos mais, não é? O Doente Grave é a história de número 6 do livro Pontos e Contos. O Doente Grave. E Humberto de Campos nos conta: uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu nas asas meigas do sono, ou seja, essa mãezinha estava dormindo, desdobrada do sono físico, ela foi para regiões espirituais mais altas e esbarrou diante das resplandecentes visões do paraíso. Lembrando aqui que sempre o nosso Humberto de Campos ele tem esse estilo, né, que ele recorre a várias figuras, como as figuras do paraíso e as de anjos, né? Ele está contando histórias, como Jesus contava as parábolas. O que importa é a lição que extraímos dessa história. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico, ou seja, na entrada. Anjo amigo, disse ela em voz súplice, pedindo:
Sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas, ou seja, sagradas, sublimes. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, no caso a mãe, observando o anjo ali desvelado ao seu lado, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir, em particular, por um deles, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Uma mãe sofrendo pelo filho que sofre. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de seus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com o seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse é um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido pela sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Interpelou então novamente o emissário. Qual deles entende a sublime significação do trabalho? O enfermo, atirado à imobilidade. Guarda ele profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosas experiências. E o outro? Perguntou o anjo. Talvez, responde a mãezinha, pelo gênero de vida a que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiadamente tarde nos hotéis de luxo e permanece estranho às bênçãos da noite, de vez que o corpo saciado em mesas fartas e extravagantes não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Torna então o mensageiro sorrindo bondoso. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? O que está preso à enfermidade angustiosa. Recebe os amigos de qualquer posição social, responde a mãezinha, com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria. E essas lágrimas lhe saltam dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto
e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos e perseguidores. E o outro? Pergunta o anjo. Os favores do mundo, responde a mãezinha, isolam-lhe a personalidade, a distância das alegrias domésticas. Em todas, restritas essas alegrias às fantasias ou nas regiões elegantes onde rolem fortunas iguais às dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, ou seja, rapidamente, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou na estrada comum. Então, aquelas pessoas que vivem em família, mas nunca estão prestando realmente muita atenção àqueles ali que estão ao seu lado. O anjo, atento, passou a refletir com grande interesse e perguntou de novo: para qual deles rogas a bênção de Deus em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a mãezinha amorosa. O enviado da providência fixou-a com extrema bondade e concluiu com sabedoria. Volta à terra, disse ele, e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o Divino Pai. E o que distingue em verdade os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Que história, não é, meus amigos? Que história! Resolvemos não comentar durante a contação, porque ela é tão redonda, tão fechadinha, tão muito bem explicada por Humberto de Campos, que deixamos então para comentar ao final. Vemos nessa história uma mãe pedir pelos 2 filhos, mas acontece que um tinha saúde física e o outro não. E a mãe pediu a saúde física do filhinho doente. Mas o filho que estava com problema de saúde física estava muito bem espiritualmente. Já o que tinha uma boa saúde física não estava bem espiritualmente. Então, o anjo que cuida das questões espirituais orientou a mãezinha sobre essa questão. Porque se a morte nos colhe agora, por melhor que esteja a nossa saúde, não se morre só doente, não é? Deus pode chamar num acidente, qualquer coisa. Tem pessoas que caem no chão da casa, tropeçam, escorrega, cai e ali fica, não é mesmo? E às vezes está com uma saúde muito boa. Então, a desencarnação ela pode chegar a qualquer momento. E chegando em qualquer momento, de que adiantará a saúde física se nós estivermos perdidos espiritualmente, perdidos no sentido de desorientados ou desviados do caminho melhor que devemos seguir? Então, não nos serve nada. Inclusive, Jesus tem uma fala que ele diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Muitas vezes a saúde plena, o dinheiro pleno, a inteligência plena, tudo pleno, como nós vemos num dos seus filhos, desta mãezinha, é a porta larga. E a porta larga nos dá assim uma dificuldade maior no senso da escolha quando ainda somos muito imaturos. Jesus fala sobre a porta larga e a porta estreita e diz que a porta larga é a porta da perdição.
e que a porta estreita é a porta da salvação. O menino doente está na porta estreita, ou seja, ele não tem por onde se desviar, ele está preso a um leito, não é? Então, ali, dentro daquelas condições, ele se mantém muito mais facilmente ou menos dificilmente ligado a um caminho bom. Ele está ali suprimido do seu poder de ação. De ação, o que eu digo? De ação no mundo, como o irmão dele tem. Ele está ali restrito, o irmão está mais amplamente no mundo. E não só amplamente no mundo, como muito bem materialmente. É o que diz lá no Livro dos Espíritos sobre a prova da riqueza. É muito difícil vencer nesta prova. E aqui a gente vê que ele tem essa prova da riqueza, já que ele está em hotéis luxuosos durante o dia, mesas fartas à noite. Então, é a prova da riqueza. E aí passamos a ter uma dificuldade de perceber o que realmente é essencial e o que é supérfluo. Quando tudo é fácil, quando o dinheiro compra. Né? Como tem aquele ditado bobo que diz, né, que o dinheiro não traz felicidade. Ele compra e manda entregar. Então, é por aí? Nós sabemos que não é por aí. Por quê? Porque os valores, no caso desse jovem doente, esses valores, o corpo físico vai morrer e esses valores vão com ele. Ele está próximo, não é? Dos objetivos mais altos da vida, até porque, não vamos esquecer, se a situação fosse inversa, talvez inverso estariam as coisas entre os dois irmãos. Porque, voltando, quando a vida nos coloca numa limitação, é menos difícil, se não mais fácil, a gente se perder pelo próprio limite das coisas. É como um corredor muito estreito. Como é que eu vou me perder se ele é muito estreito? Agora, se eu tenho um corredor de 10 metros de largura, eu posso estar mais para a direita, mais para a esquerda, e de repente cair num desvio distraído até da rota. É uma estrada tão longa que nem parece estrada. E eu posso fazer o que eu quiser, porque é tão longa. Já o estreito incomoda, né? E a gente quer ir para onde? Quando a gente está muito num caminho estreito, a gente quer ir para frente. A gente não quer ficar ali no meio do caminho. A gente não se distrai no meio do caminho, porque é incômodo ficar num caminho estreito. A gente quer ir para frente. E agora eu me lembrei aqui de uma figura bem interessante da hora do parto. Né? Na hora do parto, o bebê está na barriga, no parto normal, e ele vai naquele lugar apertado para onde ele quer ir. Ele quer ir em frente. Se ele por acaso não queria nascer, quando ele entra no canal final, ele quer sair. Então, quando nós estamos muito, muito justos, e aí vem a ideia de justiça, né? A justiça, muitas vezes, ela nos coloca em situações, essas justas, onde a gente não tem muito espaço, que é ali a justiça, né? Uma outra questão importante é que, voltando à ideia que estávamos falando antes, do jovenzinho doente, do corpo físico, estava muito saudável espiritualmente. Então, se ele perdesse aquele corpo físico naquele momento, com a sua saúde espiritual, ele estaria garantido num bom lugar no além-túmulo. Já o que o irmão de saúde física plena, de quem é essa saúde? É dele? Não. Esses valores pertencem a Deus. Ele nos oferece a saúde plena, ele nos oferece, são os talentos, ele nos oferece os bens materiais, para ver o que nós vamos fazer com aquilo. Como vamos usar o nosso livre-arbítrio com aquilo? É exatamente o que diz lá a parábola dos talentos. Não é? Então, aquele que recebe e multiplica, ele é um bem-aventurado. Da próxima vez lhe será confiado mais. Mas agora, aquele que recebe o dom, o talento, e o enterra, não o aproveita, Jesus diz na parábola, no final da parábola, até o que pensou que era dele, isso perderá. Então nós achamos que é nosso. O dinheiro é meu, a saúde é minha, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, não é isto? Mas não, quem disse que é seu? Quem disse que é seu é emprestado, vai ter que devolver e prestar contas.
Não é nosso. Não podemos fazer o que queremos. Daí, voltando à questão que sempre dizemos aqui do suicídio. O corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser? Não, o corpo não é meu. Ele me foi emprestado e a consciência sabe disso. E ele foi emprestado não é para se fazer qualquer coisa. Deus não nos empresta os dons para fazermos qualquer coisa. Não, para qualquer coisa não. Para o nosso crescimento. Ele está ali nos abastecendo de recursos para que nos tornemos co-criadores. Está lá no Livro dos Espíritos. Então isso é de pai, não é? Isso é que um pai perfeito vai desejar para os seus filhos. Até o imperfeito deseja o melhor. Não é? Agora Deus está ali nos oferecendo recursos. Inteligência, dinheiro, família, fertilidade para ser mãe. Todos esses recursos, um corpo físico para reencarnação. Isso para nós fazermos bom uso. Se fizermos mau uso, até aquilo que a gente pensou que tinha, perderemos. Aí vemos que em outras encarnações, não é? Queremos ter filhos e não podemos, queremos ter dinheiro e parece que tudo esvai na nossa mão, queremos ter uma família e a dificuldade vem. Lembrando do caso aqui de Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, ela nunca conseguiu. Ela não casou, ela não teve filhos, mas isso era uma questão expiatória. Né? Ela tinha sido suicida, ela deixou os filhos, abandonou os filhos pelo suicídio, ela traiu o marido. Então, todas essas questões vão sendo, pela própria consciência, exigidas a reparação na medida do arrependimento. E aí ela veio nessa encarnação com a ausência daqueles dons, daqueles recursos, daqueles talentos, que era o casamento, que era a família, que eram os filhos, para que ela aprendesse a valorizar o que não era dela como o que não é nosso. Todos esses dons, esses recursos são de Deus. Se fazemos bem quando usamos esses recursos, levamos o mérito conosco do bom uso do livre-arbítrio. E, além disso, levamos os laços de amor que construímos durante todo nosso percurso aqui na carne. Então, levamos uma bagagem de imenso valor quando bem aproveitamos. Ou, né, voltando aqui ao exemplo de Dona Ivone, como outros tantos, inclusive os nossos, só que nós não sabemos, como sabemos do passado dela, não sabemos do nosso passado, todos nós também estamos, uma vez arrependidos, repassando situações onde muito tivemos e agora estamos com se não a ausência, com a carência desses recursos que muitas vezes nós queríamos ter, mas nos se não impedido, dificultado. Não é? Essa história vai nos destacar onde está a real deficiência do ser humano. Está na falta da saúde física? Muitas vezes a falta de um talento nos estimula a desenvolvermos as virtudes. E o excesso de recursos, às vezes, nos um impeditório ou, pelo menos, um fator de dificuldade maior, já que ainda somos espíritos imaturos. Por que você está falando isso de mim? Porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, essa história fica aqui recomendada, o doente grave, e semana que vem estaremos de novo juntos com mais uma história do livro Pontos e Contos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e fiquem com Deus.